Olá, está começando agora o Seu da Hora, com muita notícia do cenário local, política nacional e entre outras coisas. Vamos lá! Eu já quero começar falando para você que eu estou aguardando a sua participação, quero saber o que está acontecendo no seu bairro, como é que está tudo por aí. Nós precisamos saber para poder cobrar das pessoas responsáveis. E quero falar agora para uma família muito especial do Pirambu, que nos assiste todos os dias, ouvi dizer que está quase um fã-clube, né? Vamos lá. É o senhor Alípio Rodrigues, Ângelo, Alípio Filho e Ângela. Um abraço para vocês. Espero que continue nos acompanhando todos os dias, que a sua participação é muito importante. Também para Regina Tavares e Isabel Tavares. Diz que é a líder do fã-clube, viu? Muito obrigada pela audiência. Agora nós vamos chamar uma matéria que fala sobre o seminário das procuradorias. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza nesta sexta-feira o primeiro seminário das Procuradoras Especiais da Mulher. O encontro será no auditório Murilo Aguiar. Por iniciativa da Procuradora Especial da Alesse, deputada Augusta Brito, o evento tem como tema Lei Maria da Penha na prática e será ministrado pela juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo, titular do 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza. Entre os assuntos abordados estão a evolução da Lei Maria da Penha, o procedimento de aplicação da legislação e a questão da violência doméstica. A advogada Raquel Andrade, coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, observa que o seminário cumpre algumas das principais metas da Procuradoria, que são a formação técnica e a qualificação das procuradoras da mulher dos municípios do Estado. Convidamos as procuradoras especiais da mulher dos municípios, vereadoras, conselheiras municipais dos direitos das mulheres, servidoras e mulheres da sociedade civil, que lidam com a problemática da violência para participarem desse seminário, que vai tratar de uma lei tão importante para a defesa dos nossos direitos, para que elas lidem diretamente com a problemática da violência de maneira eficiente. É o que ressalta a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher. Na Assembleia Legislativa do Ceará, a Procuradoria Especial da Mulher tem a finalidade de zelar pela participação das deputadas nos órgãos e atividades da Assembleia Legislativa, em colaboração com a mesa diretora, além de promover ações e desenvolver projetos voltados aos direitos das mulheres. A PEN conta com os atendimentos jurídico, psicossocial e de mediação, atuando a partir de 5 núcleos de ação desenvolvidos pelo órgão. São eles: os núcleos de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, de promoção e participação na política, de homens pelo fim da violência contra a mulher, de promoção da igualdade de gênero racial e o de apoio a egressas e apenadas. Além desses espaços, conta ainda com núcleos das instituições parceiras, como o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, por meio da Rede Acolhe. E eu já estou aqui muito bem acompanhada. Marília Karen já está aqui conosco e também Aécio. Olá, nosso Aécio. Diretor. Seja muito bem-vindo, viu, Aécio Tavares. Muito obrigada, Nayara. E olá, nosso telespectador querido. Olá, telespectador. Vamos com o nosso Da Hora, as melhores notícias, as notícias quentes e mais importantes para a nossa sociedade aqui no Da Hora. Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês. E o fã-clube está aumentando, viu? Coisa boa. Nayara e Aécio, eu já cheguei aqui com o nosso WhatsApp em mãos, tá bom? Estamos aqui aguardando a sua mensagem, a sua participação. Mande sua sugestão de pauta, sua crítica, o seu elogio e nos conte tudo o que está acontecendo aí no seu bairro. Ao longo do Da Hora, nós estaremos lendo a sua participação. E agora vamos falar de economia, pois de acordo com o índice de preços do consumidor, a capital cearense tem a maior inflação do Brasil em maio. Confira. A inflação em Fortaleza acelerou em maio e é a maior do país, de acordo com a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Habitação e transportes puxaram a alta.
O IPCA de maio na capital foi de 1,41%, 0,43 ponto percentual acima da taxa de 0,98% de abril. A taxa é a maior do país para o mês, sendo 0,94 maior que o índice nacional, que é 0,47%. No ano, o IPCA acumula alta de 5,96% e nos últimos 12 meses de 11,89%, acima dos 11,56% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. De acordo com o IBGE, a alta dos transportes é justificada por conta dos reajustes das tarifas de 14,10% em Fortaleza, 5,20%, aplicado a partir de 12 de abril, e na habitação com o reajuste de 24,23% nas tarifas residenciais a partir de 22 de abril. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio. As maiores variações foram habitação, 2,59%, transportes, 2,20%, comunicação, 1,30%, alimentação e bebidas, 1,14%. Os demais grupos ficaram entre 0,92% de saúde e cuidados pessoais e o de 0,02% de educação. No grupo habitação, a maior alta foi na energia elétrica residencial, 6,97%. No grupo transportes, os maiores índices registrados foram no gás veicular, 18,05%, nas passagens aéreas, 17,64%, e no táxi, 5,20%. A gasolina teve alta de 2,19%. No grupo alimentação e bebidas, os aumentos foram maiores nos itens cebola, manga, carne de porco, caldo concentrado, carne de carneiro, queijo e farinha de mandioca, presunto, patinho e frango inteiro. Quando falamos da alta da inflação, está realmente ligada, está totalmente ligada, Nayara e Aécio, com a alta do preço dos alimentos, do transporte, do combustível, dos aluguéis. Então, realmente é algo que o brasileiro tem sentido. E ver que Fortaleza está entre a capital, onde a inflação alcança um nível maior, é realmente preocupante, não é mesmo, Aécio? Com toda certeza, Marília. E isso quem puxa o cordão dessa inflação é combustível, não tem para onde correr. Aí depois vem energia elétrica e vem os itens da cesta básica. Mas eu fico um pouco curioso com essas pesquisas, eu sei que isso é um apanhado geral, mas eu tenho às vezes a sensação de que essas pesquisas estão pegando dados diferentes do que a gente imagina ver no dia a dia. Não sei se você, consumidor, você, nosso telespectador que está conosco aqui no nosso Da Hora, tem essa mesma percepção em outros estados. Por exemplo, fala-se que Fortaleza é a capital com maior inflação. Mas quando eu viajo, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para o Piauí, para outros estados aqui do Nordeste, para o Pernambuco, eu sempre observo a gasolina mais cara, quando vai abastecer na BR daqui para lá, a gasolina está mais cara do que aqui. Quando você vai no restaurante, o alimento nos restaurantes está mais caro do que aqui. Então, eu fico assim um pouco triste com essa pesquisa e queria muito que os órgãos divulgassem alguma pesquisa mais metódica, mais de item a item, para a gente ter um apanhado, para a gente ter uma certeza, uma convicção de que essa pesquisa está correta. A inflação está em alta e no Brasil todo, é verdade, mas eu não estou muito afinado com essa pesquisa aí. Pronto, agora nós vamos falar da nova regra para denominação de vias públicas que foi aprovada em Fortaleza. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou em extra pauta o projeto de lei complementar de autoria do vereador Antônio Henrique, do PDT, que garante aos vereadores a possibilidade de denominar oficialmente os logradouros públicos da capital cearense, desobrigando o cumprimento de 2 anos do falecimento do homenageado para nomear as vias públicas. Além disso, a proposta do presidente da Câmara Municipal proíbe atribuir e manter a bairros, praças, vias, edifícios públicos, suas dependências e demais logradouros públicos de Fortaleza o nome de pessoa condenada por corrupção de qualquer espécie ou improbidade administrativa.
Além dessa pauta aprovada, um projeto de lei complementar de autoria do vereador Lúcio Bruno, do PDT, também foi aprovado. A matéria pretende ampliar a punição de quem depredar equipamento esportivo público municipal, de forma a banir o infrator do acesso ao respectivo equipamento por até 1 ano. Estiveram presentes na reunião da Comissão Especial do Plano Diretor os vereadores Gardel Rolim, Lúcio Bruno, Luciano Girão, Pedro Matos, John Monteiro e Emanuel Acrísio. Aécio, sua análise? Gostei muito dessa lei aí, dos vereadores estão de parabéns, porque tu já pensou, como é o nome dessa rua aqui? Avenida Fernandinho Beiramar. Daqui a pouco, né, fica se homenageando pessoas que ninguém sabe nem quem é, aí depois, ou então coloca o busto da pessoa lá, depois tem que derrubar o busto. É muito importante nós homenagearmos pessoas que realmente merecem, que são dignos de serem homenageados com o nome de rua, de praça, ou seja, de parque, seja do que for. Verdade, por mais leis que, digamos assim, que não dê crédito a pessoas que não merecem crédito, né, Marília? Com certeza, sem dúvidas, uma pessoa acusada de corrupção, qual é o sentido de ter realmente homenagem, o nome de uma rua, de uma praça, onde as pessoas vão lá ficar em família, ter lá o nome de uma pessoa que foi condenada, por exemplo, não tem sentido. E é isso, gente, nós vamos agora para a rápida extração do Para Todos, mas daqui a pouquinho voltamos com muito mais da hora e muito mais notícias para você. Fique aí. Voltamos e eu já quero agradecer essas participações aqui. Alcido José de Alencar, Leonardo Lima, Paulo do Chicó, que é uma figura que sempre está aqui conosco. E nós temos aqui também uma denúncia de um morador do bairro Cidade 2000. Ele está falando que foi 2 vezes para receber a dose da vacina da gripe. A enfermeira está há 3 semanas que não vai trabalhar. Ele disse que, segundo o que informaram lá, a pessoa está doente, a profissional, e não colocaram outra pessoa para dar vacina no lugar dela, que ele foi também para receber remédio da diabetes que está faltando. Aí ele falou que o posto é na Rua das Graviolas, 195, é o posto Rigoberto Romero. O espaço está aqui, como sempre, aberto à Secretaria de Saúde, aos responsáveis, né, para esclarecer o que está acontecendo. Também tem a participação da Clyde Chaves, que também é muito conhecida aqui, está falando, viu, Aécio, que a bancada está nota 1000. Mandou um abraço para você e para mim e que curte muito assistir o programa todos os dias. Muito obrigado, Clyde. Muito obrigado pela sua audiência e continue participando. E sobre essa denúncia do morador aí lá da Cidade 2000, lá na Rua das Graviolas, o posto de saúde, uma enfermeira só, aí a pessoa adoece, não vem trabalhar e o povo fica à mercê de quê? Vai tomar injeção. Quem é que vai aplicar a injeção? O curandeiro da esquina? Vamos procurar esse pessoal do posto de saúde aí, né, pra gente ver como é que resolve isso. Um dia é uma coisa, 3 dias é mais complicado, não é não, Nayara? É verdade. Então fica aqui o espaço, como sempre, aberto. Aguardamos a manifestação da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, enfim. Agora nós vamos falar que hoje é a última parcela do IPVA que vence nesta sexta-feira. Vamos conferir a matéria. A 5ª e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2022, vence nesta sexta-feira. Os proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir o boleto de pagamento pelos aplicativos Ceará App e Meu IPVA ou no site da Secretaria da Fazenda. O documento de arrecadação do Estado será gerado mediante a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, e da placa. A rede autorizada a receber o imposto inclui os bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander, Itaú e casas lotéricas. Há também a opção de pagar o IPVA com cartões de créditos vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco. Cerca de 2,3 milhões de veículos são tributados neste ano, com previsão de arrecadar em torno de R$1,5 bilhão de reais. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual, os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados. Até o momento, aproximadamente 843 mil contribuintes pagaram as primeiras parcelas do imposto, o que representou uma arrecadação de quase 606 milhões de reais.
Outros cerca de 614 mil donos de veículos quitaram o IPVA em cota única, resultando no ingresso de aproximadamente 380 milhões de reais nos cofres públicos estaduais. Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação. Aécio, eu estava pensando aqui, enquanto eu escutava essa matéria. Tá complicado para quem anda de ônibus, porque as passagens sobem. Para quem tem carro também, porque a gasolina está cara. O IPVA nunca deixa de se pagar, a não ser quando você tem um automóvel com mais de 15 anos, né? E as outras isenções que foram mencionadas. E aí eu fico pensando, como é que nós estamos fazendo, né, um verdadeiro equilíbrio que a população brasileira tem que fazer. E o detalhe é que, como fala na matéria, 50% vai para o estado, 50% para o município. E nós vemos sempre, eu pelo menos de 15 dias para cá, com muita chuva, assim, sempre tem notícia falando que alguém caiu em algum buraco. E esse dinheiro nós sabemos que é destinado a resolver esse tipo de problema. Onde está? O que é que estão fazendo, né? É aquela música, onde está o dinheiro, Nayara? Está com você, Nayara? Eu queria Você recebeu alguma parcela? Não. Eu acredito que não. É uma pergunta, onde está o dinheiro? Tá na operação tapa-buraco? Eu não estou vendo, não. Está na contratação de profissionais nos postos de saúde pelo município? 50% do município, né? Isso. Você falou. Uhum. Mas a conta que eu estava fazendo aqui, e você, telespectador, provavelmente tem percebido também, pode ter percebido, é o seguinte, 600 milhões arrecadados nos parcelados, mais 300 milhões nos pagamentos integrais, quem pagou de parcela única. Fazendo a conta, dá quase 1 bilhão de reais para ser rateado entre o município e o estado. Então, vamos aí, 50%, meio bilhão de reais para o município. E a pergunta que o povo faz do Serviluz, como a gente mostrou ontem, o povo do Pirambu, o pessoal lá da Cidade 2000, dos postos de saúde, as pessoas que estão nas filas dos hospitais, dos postos de saúde, pessoas aguardando cirurgias, onde está o dinheiro? Nós queremos saber. É um questionamento e, como sempre, o espaço está aberto. Porque nós sabemos, todo ano existe uma campanha, né, para que as pessoas paguem na data, ou que, se puderem, paguem o valor integral porque tem um desconto, e sempre detalham para onde vai, para onde não vai. Só que nós não estamos vendo essa aplicação, pelo menos efetivamente, e até esse momento, né? Pode ser que melhore, que seja aplicado como deve ser, que as ruas fiquem sem buracos, é a nossa expectativa. Nós aguardamos muito por isso. Agora vamos falar de outro assunto, porque, de acordo com dados divulgados nesta semana pelo Departamento de Estatísticas, a cesta básica está cada vez mais difícil de consumir. Das 17 capitais onde o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimento, 14 delas apresentaram diminuição no valor do conjunto dos alimentos básicos. Entre abril e maio, as quedas expressivas ocorreram em Campo Grande, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As elevações foram registradas em Belém, Recife e Salvador. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou maior custo, R$ 777,93, seguida por Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores valores médios foram registrados em Aracaju e João Pessoa. A comparação do valor da cesta entre maio de 2022 e maio de 2021 mostrou que todas as capitais tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 13,17% em Vitória e 23,94% em Recife, e em maio de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser equivalente a R$ 6.535,40, ou seja, 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212. Vimos aí, Aécio, né, com cada vez mais confirmando, fica até, digamos assim,
cansativo a gente trazer sempre as mesmas notícias, que não são as mesmas notícias, não são repetidas. Cada vez mais vai aumentando as coisas, vai havendo os reajustes e nunca é para menos. E aí fica complicado. Consumir comida, que é o mínimo, né? Consumir comida, se transitar, porque tem muita gente que pensa que quem tem carro, moto e tudo mais, tem dinheiro, mas não, é necessidade básica, é uma pessoa que não, às vezes não está nem enquadrado pelo o IBGE que define, né? O número não está nem enquadrado em ser classe média, mas precisa ter, porque é útil, né? Às vezes diminui o tempo de trânsito da pessoa, porque nós sabemos que em ônibus não é só o tempo de trânsito e não é só o tempo em que ele fica parando para pegar cada pessoa, tem o tempo de espera. Então, tá complicado, Aécio. É como eu falei, eu gostaria muito de trazer notícias mais animadoras, digamos assim, mais esperançosas, e eu conto muito com isso, mas por enquanto nós só vemos esse tipo de notícia, infelizmente, Aécio. Tem que se repetir, tem que falar sobre isso, a sociedade tem que acordar para uma nova postura, né? Nós estamos num ano eleitoral, né? A sociedade precisa, a população, o povo precisa entender isso. Pensar nisso, ouvir falar sobre isso. O alimento caro, tomate caro, arroz caro, a carne inviável. E, enquanto isso, o governo arrecadou quase 1 bilhão com o IPVA e a gente não vê esse valor aplicado e causando prejuízo para quem já está com pouco. Pessoas com problemas para pagar transporte, pessoas com carro danificado por causa da buraqueira, pessoas com dificuldades, inadimplência. Ontem teve uma matéria aqui também sobre o alto índice de inadimplência. Por quê? Porque o dinheiro está indo embora, a inflação está consumindo, o preço dos produtos consumindo, a cesta básica cara, e as pessoas fazendo seu malabarismo, mas não dá, a conta não fecha. É verdade, está cada vez mais complicado. Agora vamos mudar um pouco de assunto, porque a Câmara discutiu sobre racismo. Em reunião realizada na última quinta-feira, a Comissão Executiva Nacional do PSDB e as bancadas da Câmara e do Senado aprovaram o apoio do partido à pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, à presidência da República, por ampla maioria de 39 votos favoráveis e 6 contrários e uma abstenção. Em entrevista coletiva, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o objetivo do partido não é atender a si próprio, mas se revelar como uma alternativa nas eleições deste ano. O presidente do partido confirmou que, nesse momento, a alternativa caminha para a unidade. E a unidade decidida nessa reunião foi fortalecer a aliança entre PSDB, Cidadania e MDB. Não é mais um projeto de partido, mas um projeto de país. Pronto, Aécio, você viu aí, né? Nós falamos que a Câmara aprovou discutiu sobre racismo, nós vamos ver sobre isso posteriormente. E falando aí da pré-candidatura da Simone Tebet, o que você acha da importância de ter essa representação feminina na política? E também outra questão que eu gostaria de saber a sua opinião nesse caso da união dos partidos, né? Outros partidos abriram mão em nome de unir chapa e unir votos também. O que é que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que deve-se haver, sim, união de partidos, união de forças e principalmente a inclusão de mulheres na política, em todos os âmbitos, seja deputado estadual, federal, governador, senador, vereadora, prefeita. Isso tem tido um aumento nos últimos tempos, nos últimos anos. Nós temos visto muitas mulheres no legislativo, no executivo, no judiciário. Você vê aí o caso da Rosa Weber, que é uma pessoa que está sempre aparecendo aí no judiciário. Importantíssimo, a sociedade precisa disso. A representatividade feminina traz, para mim, uma ideia de organização na política, de organização no organismo político nacional. Isso é muito importante, estou muito feliz com isso. Embora nós sabemos que a eleição esse ano será decidida entre 2 homens, né? É verdade. Eu até fico pensando, às vezes, que seria bom ter um espaço, né? Não existir tanta polaridade, porque parece não. Nós já sabemos que a eleição realmente está girando em torno de 2 nomes. É isso. Não tem como a terceira via, que é tanto falada e que, inclusive, a Simone Tebet representa no momento. Mas, pelo menos, Nayara, as mulheres estão lá representando, buscando o seu espaço, né?
trabalhando por isso, sinalizando para a sociedade que existe algo novo, uma nova possibilidade, e é isso que a gente vai construir daqui para frente, uma nova política com mais inclusão, não só de mulheres, mas mais negros, pessoas deficientes, para que a gente possa ter equidade na questão administrativa do país em si. Exato, para que todos realmente se sintam representados, né? E você falou da questão de pessoas deficientes. É bom porque, vamos pensar, eu não entendo a necessidade, não entendo o dia a dia, a rotina de uma pessoa que tem alguma deficiência. Nós sabemos disso, nós não temos. Então, é importante que essa pessoa seja representada nas casas legislativas e até nos poderes executivos para poder ter, digamos assim, ter direitos, ter mais políticas públicas voltadas para aquelas pessoas. Então, é muito importante, você lembrou bem quando falou de pessoas deficientes também. Agora, vamos falar que o Senado aprova uma medida provisória que prorroga a remarcação de serviços culturais. O Senado Federal aprovou na última quarta-feira medida provisória que prorroga até o fim de 2023 a possibilidade de remarcação de serviços e eventos culturais e de turismo adiados ou cancelados por conta da pandemia. O texto atende o consumidor que foi impedido pela Covid-19 de acessar algum produto ou serviço cultural já pago. O texto segue para a sanção presidencial. Assim, o consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado até o dia 31 de dezembro de 2022 poderá usá-lo até 31 de dezembro de 2023. Se optar pela remarcação da data, o prazo limite será o mesmo. A lei desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores, desde que assegure a remarcação dos serviços, eventos ou reservas adiados ou cancelados, ou ainda conceda crédito para uso na compra de outros serviços da empresa. A devolução do dinheiro será obrigatória caso a empresa não consiga remarcar o evento ou conceder o crédito na forma prevista. Essa devolução deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2022. As regras valem tanto para os eventos cancelados e remarcados, quanto para as novas realizações que vierem a ser canceladas no novo período, ainda que mais de uma vez. Eu estava aqui me recordando, né, que o setor de eventos foi um dos mais atingidos nesse período de pandemia, porque comer ninguém deixou de comer. Os restaurantes que atendiam o público, né, que só funcionavam à noite, passaram a atender por delivery e tudo mais, mas deram seu jeito. Agora, eventos foi realmente um setor que foi muito maltratado com tudo isso e que tem muitas pessoas, muitos trabalhadores que dependem dos eventos, né? Não é só o empresário que faz, não é só o contratante, não é só o cantor. Tem uma imensidão de outros profissionais que trabalham com isso e dependem desse dinheiro para viver, né? O que você acha? Existe um grande leque, Nayara, de profissionais, né, diretos e indiretos nessa questão de eventos. Buffets, restaurantes que fazem eventos, enfim, toda a rede de eventos. E que foram muito penalizadas com a questão da pandemia. E nós temos visto e presenciado muitas notícias a respeito de, por exemplo, a pessoa marcou um casamento e o buffet fechou, faliu por causa da pandemia. Muitas pessoas foram penalizadas, tiveram que remarcar ou até pagar novamente para fazer seu casamento. Que bom que o governo está atento a isso aí e que, de uma certa forma, essa determinação, essa lei que está indo para a sanção do presidente vem para resguardar direitos e também para trazer digamos assim, um auxílio para essas pessoas que foram penalizadas por causa da pandemia. Verdade. Agora nós vamos falar que o governo federal libera mais de 160 milhões de reais para o ensino médio integral. Na última quinta-feira, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que divulga a relação de estados aptos a receber recursos do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. A verba será distribuída aos estados do Amapá, Acre, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. A portaria autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a realizar o empenho e pagamento de recursos financeiros às unidades da Federação. O Ceará será o estado que mais receberá fundos do programa. De acordo com a relação apresentada no Diário Oficial da União, a unidade federativa alcançará mais de 62 milhões de reais.
Os recursos devem ser destinados a despesas de custeio, a exemplo de remuneração e aperfeiçoamento de profissionais da educação e compra de material didático e de capital, como construção de instalações. Falamos agora em eleições, pois ações do TSE sobre fake news são informadas a plataformas digitais. Visando as eleições deste ano, algumas ações adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral estão sendo realizadas para minimizar os impactos negativos da desinformação nas eleições brasileiras. A secretária de Comunicação e Multimídia, Gisele Siqueira, participou do primeiro dia do encontro do TSE, ocorrido esta semana, com o tema Plataformas Digitais e Partidos Políticos, o enfrentamento à desinformação como instrumento de promoção da democracia. Gisele Siqueira explicou aos representantes das empresas e legendas presentes que as primeiras medidas de enfrentamento das notícias falsas surgiram em 2017, com a criação do Comitê Consecutivo sobre Internet e Eleições. De acordo com a secretária, o grande volume de informações inverídicas e os ataques à justiça eleitoral que marcaram o pleito geral de 2018 motivaram a criação do Programa de Enfrentamento à Desinformação, com foco nas eleições de 2020. Uma iniciativa lançada na gestão da ministra Rosa Weber, tornada permanente em agosto de 2021, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele reforçou o compromisso do TSE de disseminar informações checadas e precisas sobre o processo eleitoral do Brasil. A gente tenta suprir o máximo de espaços para fazer com que a informação chegue ao maior número de pessoas, para minimizar os efeitos da viralização. Sabemos que acabar com isso não é real, então trabalhamos com o real, que é minimizar os impactos da desinformação, observou a secretária de Comunicação e Multimídia, Gisele Siqueira. Na abertura dos debates do evento, representantes da plataforma de vídeos curtos Quai, que agrega mais de 45 milhões de usuários no Brasil, apresentaram as características da rede social e destacaram a parceria firmada com o TSE para combater a desinformação. Segundo eles, a plataforma, além do entretenimento, se preocupa em ser uma praça democrática ao promover a interação e o diálogo e oferecer conteúdos plurais aos usuários. Na sequência, falaram os representantes do WhatsApp. O diretor de políticas públicas da plataforma no Brasil, Dário Durigan, que abordou a especificidade da plataforma, que não foi concebida para ser uma rede social, mas sim um aplicativo de mensagens privadas. Ele lembrou que o aplicativo possui uma parceria com o TSE desde 2019, quando foi apresentada a proposta para que fosse prevista em lei a proibição da contratação e do disparo de mensagens em massa. A sugestão foi acatada e, em setembro de 2020, foi inserida nas resoluções eleitorais válidas para o pleito daquele ano. De acordo com dados do WhatsApp, 8 milhões de contas são banidas por mês em todo o mundo. Nas últimas eleições no Brasil, durante o período eleitoral, a plataforma excluiu 360 mil contas que violaram os termos de uso do aplicativo. E no próximo bloco falaremos da política nacional, o que Bolsonaro anda fazendo, falaremos também de saúde. Fique aí, que eu volto já. Voltamos e eu quero falar com você aí de casa, que eu continuo aqui aguardando, já estou vendo aqui várias participações e eu quero que você participe, tá certo? Agora eu vou falar com uma família que mandou um abraço aqui para mim no WhatsApp, disse que assiste todo dia, lá do Pirambu. Alípio Rodrigues, Ângelo, Alípio Filho e Ângela. Também para Regina Tavares e Isabel Tavares, que eu ouvi dizer por aí que está liderando o fã-clube do Da Hora. Eu estou adorando saber disso. Agora, eu vou ler a opinião do telespectador Daniel Castro. Ele fala que seria maravilhoso se uma mulher assumisse o poder, mas falou que ela não ia comandar, porque, segundo ele, ela tem o coração mais brando que um homem, né? Seria bom, porque tem um coração mais brando e ele dá com certas questões com mais
como é que eu posso dizer? Com mais delicadeza, mas que não conseguiria governar. Deixa eu ver aqui. O que ele falou mais? Pronto, falou isso e fez algumas críticas aqui aos governantes, que é muito válido. Eu aguardo sua participação todos os dias aqui. Pode mandar sua opinião daqui do Ceará em relação à política nacional. Estou aqui aguardando, pronta para atender, né? Ler as suas opiniões, lhe dar voz aqui no Da Hora. Agora nós vamos falar um pouco sobre saúde, pois o Brasil segue registrando alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com dados da Fiocruz, em maio o aumento foi de 39,5%. A média móvel semanal de casos de síndrome respiratória aguda grave continua apresentando alta no Brasil. Segundo o boletim Infogripe divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, entre os dias 29 de maio e 4 de junho, foram registrados no país 7,7 mil casos da síndrome. O boletim aponta que nas últimas 6 semanas, a tendência de crescimento da síndrome em 24 das 27 unidades da federação. As exceções são Tocantins, Ceará e Pernambuco. Considerada apenas a população adulta com 18 anos ou mais, a estimativa é que esse crescimento tenha sido de 88,7%. Entre as crianças, os casos se mantêm estáveis em patamar considerado alto e continuam mais associados ao vírus sincicial respiratório. Aécio, nós temos visto esse aumento e ainda assim tem muita gente que está usando máscara e mesmo assim continua pegando gripe, porque realmente não usa máscara em todos os ambientes, né? A obrigatoriedade foi retirada, a orientação, pelo menos aqui no Ceará, é que é obrigado ainda em transporte público, em ambientes hospitalares, mas mesmo assim ainda tem gente que por medo, né, de pegar a Covid ainda mesmo estando vacinado, usa máscara em todos os ambientes. Ainda com essas pessoas tendo essa precaução, temos esse aumento das síndromes respiratórias. Nós temos visto isso, né, e ainda muita gente usando máscara, se precavendo, né? Tem gente que diz que é exagero, tem gente que diz que não. Mas se você não se sente confortável de estar em determinado ambiente ou em determinado local e quer usar máscara, é um direito seu, use a máscara. Eu uso em alguns locais, não em todos, mas em locais mais fechados eu uso. Questão das doenças respiratórias, de onde foi essa pesquisa? Foi de agora? Porque se essa pesquisa for de agora, nós estamos em um período onde é comum um aumento das doenças respiratórias, por conta dessa transição entre o inverno, o final do inverno. Nós estamos com um clima esse ano, por causa do El Niño, né? Do fenômeno do El Niño, com algumas variações diferentes de outros anos e que teve um aumento nas doenças respiratórias. E tem a poluição também, tem muitos outros casos, a pessoa tem que realmente se precaver quando é possível. É verdade, Aécio. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de economia, pois no mês de junho, né, a expectativa para o comércio é muito grande. As festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. Nelas se comemoram 3 santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João. Também é o momento de consumir várias comidas típicas. E a procura pelos ingredientes vem crescendo no centro de abastecimento no Ceará. O milho é campeão de vendas aqui na Ceasa e também em outros mercados, no caso Barbalha, Cariri ou até mesmo em Tianguá. Esse milho verde com quadro chuvoso bom vem aquecer o mercado. O preço do milho verde não aumentou esse ano, está com um preço muito bom para o consumidor. E o consumidor está vindo às compras porque o milho verde é o campeão de vendas e ele aqui se transforma também em outros produtos. O bolo de milho, o fubá, mesmo ele cozido, assado, tudo isso aí, o mucuzá, a canjica, a pamonha, tudo derivado do milho verde, que aquece o mercado e a economia do Ceará está cada vez crescente nesse período, porque as chuvas foram boas. De acordo com Odálio Girão, na Ceasa, o consumidor pode encontrar diversos produtos que fazem parte da culinária das festas juninas. Aqui nós temos um leque muito grande de produtos, temos a batata doce, que também é importante, a branca, a vermelha, e também temos o aipim, que é a macaxeira, também bastante vendida, o feijão verde, a carne do sol, a paçoca, até o inhame faz parte desse leque de produtos que a Ceasa comercializa. E além da goma, que
faz parte o beiju, a tapioca também é muito utilizado, a paçoca, tudo aqui se encontra na Ceasa e aqui eles podem comprar em quantidade e fazer as suas vendas de varejo, ganhando a sua renda e o seu trabalho garantido nesse período junino. Os produtos típicos juninos podem ser encontrados a preço bem acessíveis. É o caso, por exemplo, do milho verde, encontrado a 60 centavos a espiga, do amendoim a R$ 14,00 o quilo, da macaxeira a R$ 2,00 o quilo, do coco seco, comercializado a R$ 2,00 a unidade, do milho para pipoca a R$ 5,00 o quilo. Esta padaria localizada em Fortaleza já está com alguns produtos aguardando seus clientes. Nós temos comidas típicas, nós temos o nosso vatapá de camarão, vatapá de frango, creme de galinha, tem o nosso baião nordestino. E a gente também tem bolos típicos, bolo de pé de moleque, bolo de milho, milho cremoso, bolo de grude, faz muito sucesso. Para Amanda Kelly, há uma grande expectativa de boas vendas neste momento. Esse mês de junho a gente tem uma grande expectativa de venda. Os bolos típicos saem bastante por conta dos eventos, né? A procura é muito grande pelas comidas típicas também. E é um mês especialmente só para isso. Olha, Aécio, muito especial, né? Olha, a gente aqui vendo essas coisas, ouvindo falar na carne do sol, na macaxeira, eu pelo menos fico desejando. E você, Aécio? Rapaz, eu tô com vontade de tomar um aluazinho lá do Mercado São Sebastião, tá bom? Eu pedi o Tiago para fazer uma reportagem lá também, que lá no Mercado São Sebastião a cultura da culinária lá é fortíssima, viu, Tiago? Muito legal, né? A culinária regional lá é forte, então, né? Muito bom, o mercado é fantástico, muita comida, panelada. Aliás, esse ano, né, teve o festival de panelada, foi pro Guinness Book, a maior panelada do mundo, né? Aliás, a maior buchada do mundo, quer dizer. Lá no Mercado São Sebastião. Então, esse negócio de época de São João é bom demais. Tem o aluá, tem o pé de moleque, tem o bolo de milho, tem a canjica, a pamonha, que pode ter todo ano, mas quando chega nessa época de São João, parece que aflora aquele desejo de comer essas comidas típicas do nosso Nordeste. É bom demais, Aécio. Eu amo, sabe o quê? Paçoca com vatapá. Meu Deus do céu, sou apaixonada. Agora vamos dar uma pausa aqui para parar de falar em comida, senão a gente fica só querendo mais aqui. Eu quero mandar um abraço para os nossos telespectadores, o Francisco, do Conjunto Beira Rio, a Ângela, de Timbaúba, no Chorozinho, e a Natilde, do Riachão, em Itaitinga. Ela falou que admira muito o nosso trabalho, que nos assiste todos os dias e que gosta muito aqui da gente, do Da Hora e da TV União como um todo. Agora nós vamos trazer uma matéria que também vai um pouco falar da saúde, porque durante a pandemia de Covid-19, a saúde ocular das crianças e adolescentes voltou a preocupar. A pandemia de Covid-19 acentuou diversos problemas na saúde das crianças relacionados à exposição exagerada à tecnologia. De acordo com o especialista, um dos problemas recorrentes é a miopia. Hoje em dia, o uso das telas está uma quantidade excessiva com as crianças. Por quê? Antes, nós utilizávamos as telas com as crianças apenas para lazer, para videogame, jogos eletrônicos. Porém, agora, as telas com a pandemia passaram a ser usadas também para dar aula. Então, as crianças ficam nas telas enquanto estão assistindo aula e nos momentos de lazer. Isso ocasionou um aumento dos casos de miopia. As crianças estão cada vez com mais precisando de óculos, com graus, com miopia, que elas não teriam se não fosse o uso das telas. Além dos problemas na visão, o excesso na utilização das telas pode ocasionar doenças relacionadas à saúde mental. A saúde mental afetada, uma mente adoecida, nós podemos ter possibilidade de surgir uma depressão. A depressão vai acontecendo muitas vezes por conta dessa tristeza frequente, embora a tristeza seja diferente de depressão, dessa apatia, da falta de contato com o outro. Nós podemos ter também os transtornos de pânico. Então, aquela criança, aquele adolescente prefere ficar em casa e viver nesse mundo virtual do que descer, do que brincar com seus colegas. O transtorno de ansiedade generalizado, que é TAG, também pode surgir em decorrência de processos de
excesso de telas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, são necessárias incluir regras saudáveis na utilização das telas no processo de desenvolvimento das crianças. Eu tenho 2 filhos, João Paulo de 11 anos e o Jorge de 15. Na rotina deles, no dia a dia, eu tento sempre ponderar o uso do celular. O João Paulo, de 11 anos, não usa o celular durante a semana, só pega no celular às sextas-feiras, sábado e domingo, e na segunda-feira já não usa mais. Por quê? Porque eu noto que quando o uso do celular é liberado, ele fica muito mais agitado, sempre focado no que vai ver na internet, no que vai ser lançado no YouTube, no que vai ser postado no Digital Influencer da preferência dele. Então, quando eu privo do celular, a atenção dele para os estudos volta muito mais. Eu só o celular na sexta, no sábado e domingo. Foi um acordo que eu fiz com minha mãe para eu poder me concentrar mais nas semanas e tirar as boas notas. Eu estava até comentando com a Marília Karen esses dias que realmente nossa vida, praticamente o nosso dia, tirando o momento em que nós estamos dormindo, ou, por exemplo, o meu caso, o momento em que eu estou cozinhando, fazendo alguma coisa que eu faço uso das mãos e não posso pegar no celular, a gente passa praticamente o dia inteiro olhando para telas, né? Tanto nós adultos como as crianças também. Além de você ver, como ela falou, para entretenimento, né? Canal YouTube, esse tipo de coisa, também agora utilizamos para estudar. O que é que você acha disso? Olha, o uso de telas ele é inevitável, principalmente com a tecnologia que nós temos aí e a facilidade que as telas têm trazido para as nossas vidas. O que a gente tem que ter é cuidado, né? Procurar um oftalmologista é o meu primeiro conselho. Não sou especialista em saúde, mas eu acredito que os principais problemas são os de visão. Uma preocupação com a questão das telas é a pessoa diminuir o seu contato com as pessoas, diminuir o seu convívio social, que tem causado depressão. Marília, Nayara, não, mate o homem, mas não troca o nome nem o nome da mulher, né? Uma preocupação também é com a questão da depressão, por conta dessa dificuldade, principalmente dos jovens, de estarem no convívio social mais aberto, tão ligado que estão nas telas, nos tablets, nos smartphones, nos jogos, nos vídeos, nessas coisas. E eu fico preocupado com isso. Eu vi esses dias uma publicidade na traseira de um ônibus que falava que Fortaleza tem 308 mil casos confirmados de depressão. 308 mil casos confirmados de depressão em uma população de 2.680.000 habitantes passa de 10%. Isso sem a gente levar em consideração as pessoas que estão com depressão, mas não foram procurar nenhum serviço médico. Esses dados são de pessoas que procuraram um serviço médico. Então, eu pergunto, para as pessoas especializadas em saúde, isso não seria um caso de saúde pública, de se haver algo do poder público relacionado à saúde para cuidar da nossa população? Perfeitamente, eu concordo com você, Aécio. Eu acho que nós somos movidos, a nossa cabeça comanda literalmente, não está só aqui no topo do nosso corpo. Realmente, toda a nossa vida nós precisamos estar bem psicologicamente para dar continuidade em tudo na vida, nas relações sociais, no trabalho, que todo mundo precisa trabalhar. E se você não está bem, às vezes até... Eu conversei isso com a Marília também esses dias, que um problema psicológico, um estresse, algo assim acumulado, quando você não faz nada para resolver, pode refletir em dores físicas, né? Coisas no seu corpo, e aí você fica sem trabalhar, você se ausenta inclusive do vínculo familiar, porque está sofrendo com isso. Então, eu aconselho a quem tem esse problema que procure ajuda, porque realmente, como a Aécio bem falou, esse número só fala de quem procura ajuda. Tem mais uma parcela enorme de gente que não procura, seja lá por quais motivos forem, vergonha, ou porque também não reconheceu o problema. Então, é muito importante. Você aí que já reconheceu esse problema em você, procure ajuda, faça esse ato de amor para você mesmo, né? Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para a política, vamos falar do caso de Gabriel Monteiro, porque vereadores escutaram, nesta quinta-feira, 2 testemunhas de defesa do caso.
Vereadores do Conselho de Ética que investigam possível quebra de decoro parlamentar do vereador Gabriel Monteiro denunciaram estar sofrendo ataques em massa de seguidores do acusado nas redes sociais. Nesta quinta-feira, eles ouviram duas testemunhas de defesa, o perito Leandro Lima e o policial militar Bruno Novaes Assunção, que faz a escolta do parlamentar. Os integrantes do Conselho anunciaram que vão procurar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para denunciar as ameaças que têm recebido nas redes sociais. O relator do processo, o vereador Chico Alencar, do PSOL, informou que já recebeu mais de 300 ameaças. Uma varredura em busca de escutas também será realizada nos gabinetes dos integrantes do Conselho por suspeita de que estejam sendo monitorados. O vereador Alexandre Izquierdo, do União, presidente do Conselho, explicou que o vídeo apresentado hoje pela defesa de Gabriel Monteiro, periciado por Leandro Lima e analisado pelo psicólogo Rodrigo Pimenta de Matos, não é o mesmo juntado aos autos da representação e que, portanto, não tem valor jurídico. Nas imagens originais, Monteiro aparecia aparentemente acariciando uma menor convidada por ele para higienizar a cabeça e retirar piolhos em um vídeo que o vereador veiculou em suas redes sociais. Izquierdo afirmou que, como foi requerido pela defesa a presença do perito e a análise feita pelo psicólogo, eles fizeram a oitiva para assegurar a ampla defesa. Embora a cena seja muito semelhante àquela em que o vereador leva a menina no salão de cabeleireiro, não era efetivamente o vídeo que consta nos autos. Por isso, para além da formação da opinião dos membros do Conselho, não terá utilidade. Na próxima terça-feira serão ouvidos os assessores Rafael Murmura Ângelo e Miqueias Arsênio. Já no dia 21 será a vez de Pablo Foligno e o delegado da 42ª Delegacia de Polícia, Luiz Maurício Armon Campos. Gabriel Monteiro deverá ser ouvido pelo Conselho ainda neste mês. Aécio, qual a sua opinião, o que você tem a dizer sobre esse caso que tem repercutido tanto no Brasil? Eu acho que ele deveria botar uma escola, a escola dos malas, porque o vereadorzinho abençoado desse daí, viu? Não sei quem é que ainda acredita num cara desse. Esses vídeos e tudo que ele tem feito, e aí as testemunhas, olha lá, é um policial militar que faz a escolta do vereador. Olha, a polícia deveria estar na rua e estar fazendo escolta para um camarada desse aí. Vai para lá, rapaz. Pronto, agora nós vamos falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que se encontrou com o presidente americano Joe Biden em Los Angeles durante a 9ª Cúpula das Américas. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tiveram um encontro bilateral na noite desta quinta-feira em Los Angeles durante a 9ª Cúpula das Américas, que reúne líderes da maioria dos países do hemisfério ocidental. Esta é a primeira reunião de ambos desde que Biden chegou ao poder em janeiro de 2021. A declaração à imprensa, acompanhada por auxiliares das partes, começou por volta das 20 horas no horário de Brasília e 16 horas no horário local. Durou cerca de 10 minutos. Em sua fala, Bolsonaro disse que o Brasil será um dos maiores exportadores de energia limpa do planeta, exaltou o agronegócio e reafirmou que o país é exemplo em preservação do meio ambiente, apesar das dificuldades. Bolsonaro disse ter interesse em cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos, citou valores comuns entre as duas nações e comentou sobre as eleições brasileiras de outubro. Sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, o presidente brasileiro disse querer a paz e fazer o possível para que ela seja alcançada, mas sem tomar medidas que poderiam trazer consequências econômicas para o Brasil. Estados Unidos e Europa têm liderado boicotes comerciais contra os russos para pressionar pelo fim da guerra. Já Biden, que falou antes de Bolsonaro, fez uma declaração mais curta, deu boas-vindas ao líder brasileiro e falou que os demais países deveriam ajudar a financiar a preservação da Amazônia. Joe Biden também falou de valores compartilhados entre os dois países e elogiou o Brasil, chamando de país maravilhoso com um povo magnífico e instituições fortes. Do lado brasileiro, o encontro foi acompanhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que está com Bolsonaro nos Estados Unidos, além de ministros. Bolsonaro participa nesta sexta-feira de sessão deliberativa da Cúpula das Américas. Ainda na sexta, após o término do encontro de chefes de Estado, o presidente brasileiro e sua comitiva viajam para Orlando, também nos Estados Unidos, onde cumprirá a agenda de inauguração de uma sede consular brasileira e outras atividades.
Olha, eu quero saber a opinião do Aécio sobre esse encontro, mas antes eu quero ler essa mensagem aqui de um telespectador. Ele é José Simões Albuquerque, aqui de Fortaleza, não especificou o bairro. Ele está nos parabenizando pela condução do programa, diz que é assíduo há muito tempo e que a participação e valorização, né, dos telespectadores é muito importante. Eu também acho e eu aguardo você aqui sempre, todos os dias. Continue assíduo como você é. Aécio? A pessoa mais importante é o telespectador. Sem o telespectador, a TV não existe, não funciona, não serve para nada. Tem que ter o telespectador. Muito bom também, aqui recebendo mensagem aqui no meu próprio pessoal aqui, de pessoas do bairro do Pirambu, do José Valta, de vários locais. Continue mandando. Agora, você está sendo boazinha, viu? Porque esse fã-clube aí é seu, não é meu. Né? Então, além da beleza do paletó e da gravata do presidente John Biden dos Estados Unidos, muito bonito a forma como ele tratou o Bolsonaro e o que ele falou sobre o Brasil, que eu espero que seja realmente de coração. Agora, essa cúpula das Américas, o Brasil precisa se impor mais nesses encontros. O Brasil precisa parar de olhar os outros darem as cartas. Né? Eu espero que nessa cúpula o nosso presidente ele possa representar o Brasil de uma forma a impor também as condições do nosso Brasil, do nosso país, pelos potenciais que nós temos. É muito importante, mas que não seja só um encontro de amiguinhos, ou como foi durante muito tempo, só o encontro dos companheiros, não do companheiro, sim, de parceiros de negócios, que venha trazer benefícios para o nosso país e que, acima de tudo, a nossa soberania seja exercida lá com a imposição também do nosso país como um grande potencial econômico para o mundo. Muito bem, Aécio. Agora, como tudo que é bom dura pouco, né? Nós já estamos encerrando da hora. Amanhã nós estaremos aqui. Aliás, desculpa, olha, eu gosto tanto que amanhã eu queria estar aqui também. Mas segunda-feira nós estaremos aqui novamente aguardando a sua audiência e a sua participação. Tchau! Aqui no Frigideira de Johnny, eu tenho o melhor para vocês.